Será que nós podemos ser chamados de cristãos não só pelo rótulo, mas sim pelo nosso padrão? Pelo aquilo que de fato nós somos como pessoa? Pelo aquilo que de fato nós praticamos? Então, fica aí essa reflexão. Muitas vezes nós ficamos fechados. Eu, você, que somos salvos em Cristo Jesus, a gente fica fechado na nossa igreja em Jerusalém, fechado na nossa cidade em Judeia. No máximo a gente vai nas vizinhanças, Samaria. Mas às vezes, quando nós estamos viajando no avião, no aeroporto, no ônibus, na rodoviária, no hotel, na praia, no restaurante, que é os confins da terra também para nós, nós deveríamos também falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas será que a gente está cumprindo com essa missão, com esse exemplo da igreja de Jerusalém? Muito bem, meus irmãos, estamos iniciando mais um vídeo no canal. Aqui quem fala com vocês é o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Hoje estamos aí já na nossa penúltima aula da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos nossa aula, pedimos gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, que ajuda a gente, tá bom? E compartilhe que pode ser útil para alguém. Como nós falamos, nós estamos estudando aí sobre a igreja em Jerusalém. A lição de hoje é o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Nós estamos falando desde o começo do trimestre sobre como a igreja nasceu. O padrão, o modelo da igreja, da qual nós devemos tomar como referência, é o padrão da igreja de Jerusalém. A igreja que foi formada através de Cristo e dos seus apóstolos, que instituíram ali aquela igreja. Aquela igreja, ela teve a sua inauguração no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que estavam presentes no cenáculo. A igreja de Jerusalém foi uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, uma igreja que não concordava com mentiras, uma igreja que não temia a perseguição, que enfrentava os seus problemas, uma igreja que se arriscava pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, uma igreja que se expandiu, que cresceu, uma igreja que sai dos muros de Jerusalém e abre então uma igreja de hebreus na casa de um estrangeiro. E agora nós vamos estudar sobre esse caráter missionário da igreja de Jerusalém. Para tanto, nós vamos nos fundamentar, estamos estudando o livro de Atos, então vamos nos fundamentar em Atos capítulo 11, versículo 19 a 30, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande é o número dos que creram e se converteram ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas até o ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, ao qual, chegando, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia.
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer uma abordagem de uma forma direta, né? Porque nós temos aqui a vida de Jesus, mas vamos iniciar aí com a sua prisão, sua condenação, sua crucificação, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. E como que o evangelho se estendeu e chegou até a Antioquia, que era uma importante cidade síria dentro do Império Romano. Bom, nós estamos falando de os gentios que agora estão sendo alcançados, mas fora do território judaico. Uma missão que nós chamamos hoje de missão transcultural, para uma outra cultura, para um outro povo. E quando os discípulos ali, aqueles crentes que estavam em Jerusalém, começaram a ser perseguido, eles não esconderam a sua fé, muito pelo contrário, passaram então a ganhar outras pessoas também para Cristo. A igreja de Jerusalém era a igreja que tinha essa consciência missionária. Já havia dado, Jesus já tinha dado uma ordem, nós já falamos sobre isso aqui nas aulas passadas, de que eles estariam em Jerusalém, e a expressão é muito clara, porque muitas pessoas, já vi inclusive ministrações nesse sentido, que diz assim, primeiro em Jerusalém, depois em Judéia, depois em Samaria, depois os confins da terra. Não, o texto diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então, quando está falando tanto, não é primeiro. Tanto quer dizer, faça em Jerusalém, mas na mesma hora faça também em toda a Judéia, faça também em Samaria, faça também nos confins da terra. O evangelho, ele não pode ser restrito. Primeiro eu vou cuidar aqui dos meus. Não, o evangelho ele tem que se expandir, ele tem que sair das quatro paredes, né? Então o evangelho, nesse contexto, ele sai fora das fronteiras de Israel. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, na referência que nós lemos aqui, diz assim, Atos 11:19, que eles foram dispersos por causa da perseguição que aconteceu com Estevão, e eles caminharam, né, até a Fenícia, Chipre, Antioquia, ou seja, eles foram descendo e foram encaminhando mundo afora. E nessa caminhada que eles foram caminhando, eles fizeram como Filipe, que nós falamos, como Filipe levou o evangelho para Samaria, eles fizeram do mesmo jeito, do jeito que Filipe foge de Jerusalém e desce para Samaria, e ali ele começa a falar de Cristo para os samaritanos que aceitam esse evangelho. Agora esses irmãos que fogem para a Fenícia, para Chipre, para Antioquia, eles também descem falando do amor de Cristo e fazendo sinais e maravilhas por todo lugar onde eles andavam, agora fora daquele território de Jerusalém. E isso é importante, veja só. Os cristãos estavam dispersos, é verdade. Estavam fugitivos, errantes, mas eles estavam conscientes de uma missão. A missão da salvação, a missão de alcançar pessoas para Cristo. E esses cristãos que estavam dispersados, por causa de uma perseguição feroz, estavam matando os crentes ali. Eles não esconderam a sua fé. E isso é importante a gente frisar, e eu quero pegar esse detalhe aqui. Veja só, eles estavam sendo ameaçados de morte por falar de Cristo, mas eles não escondiam a fé. Eles queriam morrer? Também não, tanto é que eles fugiram. Mas fugiram e quietaram? Não, fugiram e no caminho ainda falavam de Cristo. O que nós vamos ver aqui nesse contexto são cristãos
consciente dessa missão de ter que testemunhar de Cristo. Não tem como esconder algo que Deus fez por nós, não tem como. Aonde quer que esses cristãos estivessem, não interessa se poderia ser ali um centurião, alguém que tivesse raiva desses crentes, eles chegavam, onde eles chegavam, eles falavam de Jesus e ia para frente, né? Então eles entendiam esse comissionamento que eles receberam através de Jesus em Mateus 18, 19, Atos 1 e 8, de ir pregar o evangelho. E eles então passam a fugir, porém não perderam o foco de anunciar a Jesus em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância em que eles estivessem. Então era uma igreja com a consciência dessa missão, né? E a gente vai ver que era uma igreja consciente, porque quando nós falamos aqui de Antioquia era uma das 3 maiores cidades aí, do Império Romano. Então nós tínhamos Roma, a capital, né, do Império, que era na Itália. Depois nós temos Alexandria, uma das grandes cidades do mundo antigo, que ficava no Egito. E a 3ª maior cidade, ou talvez comparada ali com Alexandria, seria Antioquia. Antioquia seria uma 3ª maior, era uma das 3 grandes capitais do Império Romano. Então esses cristãos que saíram para lá, a Bíblia faz referência de uns irmãos que eles não eram apóstolos, eles não eram profetas, eles não eram doutores, eles não tinham nenhuma característica daquelas que normalmente a gente vai ver, como por exemplo Filipe era diácono, Estevão era diácono, e tinham suas funções eclesiásticas. Não, conforme esse povo foi descendo, fugindo, alguns irmãos que falavam grego desceram para Antioquia. E eles, ali na Antioquia, já que eles falavam grego, o pessoal lá falava grego, então eles resolveram falar de Jesus em grego para as pessoas de fala grega, né? Que naquela época a maioria das pessoas falavam em grego. Então quando nós vamos ver que eram pessoas comuns, eram crentes comuns, e talvez novos convertidos, e provavelmente eram novos convertidos, que aceitaram a Cristo e foram impactados pelo poder de Deus, e foram batizados com o Espírito Santo, e receberam dons espirituais, e receberam o mistério da palavra de Deus, e eles começaram então a anunciar o Evangelho. Agora eles tinham uma característica muito importante daqueles que fazem a obra do Senhor. Atos 11 e 12 diz que a mão do Senhor estava com eles. Olha só, eles levavam o Evangelho, e o Evangelho, a palavra, a anunciação da palavra, ela era acompanhada com poder, porque a mão de Deus estava com eles naquela tarefa de levar o Evangelho ali para aquele pessoal que estava ali. Então, a igreja de Jerusalém, com essa visão transcultural que eles tinham, eles entenderam, aqueles irmãos judeus entenderam, e o texto é muito claro, porque eles fugiram, mas eles falavam só para os judeus, não pregavam mais ninguém, exceto esses irmãos que saem e vai para Antioquia, e aí resolve então falar para essas pessoas que não pertencia a essa classe dos judeus. E isso é muito importante, porque, veja só, nós estamos falando de pessoas que não eram judeus. Logo, olha só, olha a dificuldade que esses irmãos tiveram de levar a mensagem. Eles nunca ouviram falar do tal do Messias prometido para Israel. Eles nunca ouviram falar disso. Eles eram de outras nacionalidades. Como eles não eram, e aí nós estamos falando da Síria, né? Antioquia ficava na Síria. Então, quando eles chegaram lá naqueles sírios, eles nunca ouviram falar desse Messias, esse tal de Salvador, esse tal de Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, esse aqui é o Salvador do mundo que veio aqui. Eles nunca ouviram falar disso, eles não conheciam a Torá, o Evangelho, o Antigo Testamento, eles não tinham noção do que se falava. Eles adoravam outros deuses, né, diferentes.
e eles não tinham nada a ver aí com o judaísmo. Então isso mostra que a igreja então começou a levar a mensagem de Jesus para fora daquele território ali da Palestina, né? E chegou num mundo totalmente diferente, mundo diferente daquilo que eles viviam. Isso mostra que Jesus diz em Marcos 16:13 para pregar o evangelho a toda criatura, né? E nós vamos perceber que muitas vezes nós ficamos fechados. Eu, você, que somos salvos em Cristo Jesus, a gente fica fechado na nossa igreja em Jerusalém, fechado na nossa cidade em Judeia, no máximo a gente vai nas vizinhanças, Samaria, mas às vezes quando nós estamos viajando no avião, no aeroporto, no ônibus, na rodoviária, no hotel, na praia, no restaurante, que é os confins da terra também para nós, nós deveríamos também falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas será que a gente está cumprindo com essa missão, com esse exemplo da igreja de Jerusalém? Porque esses irmãos, eles não tinham por que falar para aquelas pessoas que não eram do terreno deles, da ideologia deles. Será que nós estamos cumprindo com essa tarefa? Fica aqui uma observação. Então nós vemos aqui, contextualizando essa mensagem, um exemplo de como que aqueles primeiros cristãos eles podiam se adaptar a um contexto diferente da situação. Veja só, como aquele povo lá da Síria, eles não entendiam, não conheciam, não tinham ideia do Antigo Testamento, eles não tinham como eles pegar o Antigo Testamento e como eles faziam na sinagoga, provar que Jesus Cristo era o Messias prometido, porque para eles não interessava isso. Então eles começaram a usar uma técnica que, veja só, os gregos, eles esperavam que o homem se tornasse um homem perfeito, que fosse alguém líder, que fosse alguém, né? E agora eles chegam então para aqueles gregos e começam a tratar Jesus como o Senhor. E isso é interessante. Eles começam a falar do Senhor Jesus. Veja que essa expressão Senhor Jesus, ela quase não é expressada lá em Jerusalém, não é quase falada lá entre os judeus. Agora, quando sai desse campo dos judeus, eles começam a trazer essa expressão de Jesus como o Senhor, ou seja, eles estavam dizendo para aqueles pagãos que eles precisavam deixar aqueles falsos deuses voltar ao único e verdadeiro Senhor e Deus de todas as coisas. Dessa forma, eles sem comprometer a verdade do evangelho, a mensagem pura do evangelho, esse evangelho ele foi sendo espalhado e foram alcançando outras culturas, da qual possivelmente seria muito difícil de ser alcançado de outra forma, sem que eles adaptassem a mensagem ao contexto na qual eles estavam ali. A igreja de Jerusalém, preocupada com a missão, a igreja de Jerusalém, que tinha uma visão transcultural, era a igreja também que formava novos discípulos. Olha só, quando esses irmãos descem para Antioquia, e ali eles começam a desenvolver o trabalho, começam a ganhar pessoas para Cristo, e essas pessoas começaram a agregar, começaram a somar, começaram a vir pessoas não judeus, e começaram ali sem uma explicação muito lógica, a não ser pelo poder de Deus, naquelas ministrações daqueles irmãos leigos que não conheciam muito da palavra, não conheciam muito, mas eles tinham o poder de Deus sobre a vida deles, eles levavam a mensagem, as pessoas criam no evangelho, aceitavam Cristo como Salvador e permaneciam ali com eles. Quando essa notícia chega em Jerusalém, falou, olha, lá na Síria, na Antioquia, tem uns irmãos que chegaram lá e está crescendo, a igreja lá chegou num patamar muito grande, tem muitas pessoas congregando lá. A igreja de Jerusalém, então, se une e encaminha Barnabé para descer lá e ver o que estava acontecendo. Quando Barnabé chega lá, o que ele vê? Ele vê uma igreja viva, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. E como Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé então encorajou ele ainda mais na fé, né? Atos 11:24.
Mas ele percebeu que aquela igreja, ela estava, apesar de cheia da graça, apesar de cheia de poder, cheia do Espírito Santo, ela estava meio perdida. De vez em quando eles misturavam as crenças, de vez em quando eles estavam cultuando um Deus achando que era Jesus, de repente, eu não sei, eles praticavam algumas coisas que feriam os princípios da Bíblia. Então Barnabé resolveu então que aquele grupo de irmãos ali precisavam ser instruídos, precisavam ser discipulados. E aí Barnabé, que era doutor da lei, ele vai em Tarso, atrás de Paulo, né, de Saulo, e traz Saulo, que também era um doutor da lei, para trabalhar com esses irmãos. E a Bíblia diz que, em Atos 11, 26, e sucedeu que todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente lá em Antioquia. Bom, o que esse episódio vai mostrar para nós? Que não basta só ganhar as pessoas, é preciso discipular essas pessoas. Eu estou aí caminhando para mais 40 e poucos anos na fé, e a gente já viu ali algumas pessoas que aceitam o Cristo como Salvador. E aí nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia, que nós somos ensinados, né? A escola bíblica dominical é um meio de nós discipularmos nossos crentes. E aí a gente vê muitas pessoas que elas aceitaram Jesus, mas elas não frequentavam a escola dominical, não gostam do culto de ensino, não gostam muito de ler a Bíblia, dificuldade de ler, e aí essas pessoas vão sendo crentes, mas chega lá na frente, a gente vê que essas pessoas tropeçam por falta de entendimento. E a Bíblia diz: o meu povo erra por falta de... isso mesmo, falta do conhecimento. Então a gente precisa ensinar as pessoas, e a igreja de Jerusalém mostra isso. A igreja de Antioquia, que era uma igreja que formava discípulos, né? A igreja de Jerusalém que formava discípulos, ou seja, foi formar lá os gentios, lá na Antioquia. Então o crescimento saudável de uma igreja só é possível por meio da obra da evangelização, seguida da obra do discipulado. É necessário fazer o discipulado. E aí a gente vai perceber algumas características aqui, já encerrando a nossa fala aqui. A igreja, aqueles irmãos que seguiam a Cristo ali, aqueles cristãos em Jerusalém, eles, em Atos 1:16, foram nominados como irmãos. Os irmãos que entendiam, criam na mesma coisa. Por eles crerem na mesma coisa, em Atos 2:44, eles são chamados de crentes, aos crentes. Lá em Atos, crentes porque eles eram seguidores de Cristo, criam, né, eram discipulados ali por aquela doutrinação. Então em Atos 6:1, eles são chamados de discípulos. E em Atos 9:13, eles são chamados de santos. Mais à frente, eles são identificados tanto dentro da igreja como fora da igreja por aqueles que eram do caminho. Olha só, aqueles do caminho, Atos 9:2, 19:9, 19:23, 22:4, 24:14, 24:22, todos são textos que falam assim, aqueles do caminho, né? Mas agora em Antioquia foi a primeira vez que eles olham. As pessoas olhavam as características daquelas pessoas que estavam servindo ali a Deus. E eles falam assim, mas o que essas pessoas têm de diferente? Essas pessoas, elas seguem literalmente os ensinamentos de Cristo. Essas pessoas, elas são a imagem de Cristo. Essas pessoas, elas são Cristo. Elas são cristãos. Elas são pessoas de Cristo. Pessoas que pertencem a Cristo. Olha só que legal. Então, da primeira vez na história da igreja, nossos irmãos, outrora chamados de irmãos, crentes, discípulos, santos, aqueles do caminho agora são chamados de cristãos. Eles adquirem uma identidade. Essa identidade cristã é o que realmente define o que é um cristão. Não é só o nome, o rótulo cristão, mas esse rótulo ele foi dado por causa do padrão de vida, por causa da vida daquele que segue a Cristo, por causa da fé daquele que serve a Cristo, por causa dos atos, das atitudes daquele que serve a Cristo. Ele é diferente das atitudes de quem não serve a Cristo.
É diferente da forma como se aplica a fé daqueles que não servem a Cristo. A vida de quem serve a Cristo é diferente da vida de quem não serve a Cristo. Aqueles seguidores de Cristo da Antioquia, eles demonstraram com grande entusiasmo, com grande dedicação a fé que eles tinham em Cristo. Então, o nome cristão que vem mais tarde, aparece em Pedro, 1 Pedro 4,16 também, significa que é aquele que crê em Jesus, é aquele que abandona o pecado, é aquele que recebe a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Será que nós podemos ser chamados de cristãos não só pelo rótulo, mas sim pelo nosso padrão? Pelo aquilo que de fato nós somos como pessoa, pelo aquilo que de fato nós praticamos? Então, fica aí essa reflexão. Chegamos ao final da nossa aula e aprendemos como que a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho, a povos ainda não alcançados. E nós vamos ver que o que se destaca aqui não é toda uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas nós vemos aqui a graça de Deus, a capacitação que Deus dá para a pessoa para falar do amor de Cristo para as outras pessoas. E essas pessoas são quem, pastor? Essas pessoas são pessoas simples, são pessoas que ninguém sabe quem é. Muitas vezes nós não sabemos, não lembramos quem foi que falou de Jesus para nós. Mas alguém fala aqui, outro fala ali, daqui a pouco nós estamos aqui salvos em Cristo, porque alguém falou de Jesus para nós. Você falou de Jesus para quem? Qual é o teu legado que você está deixando como cristão? Bom, quem deseja fazer a obra de Deus, Deus vai capacitá-lo. Ninguém jamais terá tudo que precisa para cumprir uma obra para Deus. No entanto, se tiver Deus, você já tem tudo para fazer a obra de Deus. É Ele quem nos habilita, é Ele quem vai fazer com que a obra dele seja realizada através de nossas mãos. Fica aí a nossa reflexão de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe. Estamos todos os domingos na Igreja Assembleia de Deus, e eu tenho certeza que perto da sua casa tem uma. Procure a Igreja Assembleia de Deus e participe dessa aula no próximo domingo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém?